Narrativa. Percebi as mudanças há umas 3 semanas. Coisas pequenas no começo. Emma começou a deixar o celular com a tela para baixo no balcão. Começou a atender ligações no outro quarto. Começou a se arrumar mais para essas noites com as amigas do que o normal. Quinta noite, eu estava colocando louça na máquina depois do jantar quando fiz uma pergunta simples. E aí, quais são seus planos para amanhã à noite? Ela levantou os olhos do celular com uma expressão que nunca tinha visto. Defensiva. Quase irritada. Por que você precisa saber? Não preciso. Só perguntei. A gente sempre fala dos nossos planos. Bom, talvez eu não queira ser interrogada toda vez que saio de casa. Parei o que estava fazendo e virei para ela. Interrogada? Fiz uma pergunta. Você tá sempre me interrogando sobre aonde vou, com quem, que horas volto. É exaustivo. Sequei as mãos devagar, processando o que ela disse. Em 8 anos de casado, nunca a interroguei. Perguntei. Coisa normal de marido. Aquelas perguntas que você faz quando se importa com o dia de alguém. Para de me interrogar sobre meus planos, disse ela, a voz ficando mais alta. Tenho direito a uma vida fora dessa casa sem te dar um relatório completo. A cozinha ficou silenciosa, só com o zumbido da geladeira. Olhei para ela, realmente olhei, e vi alguém que não reconhecia. Alguém querendo briga do nada. Ou talvez por algo que não queria que eu soubesse. Você tá certíssima, disse, calmo. Ela piscou, surpresa com minha resposta. Tava pronta para uma discussão, para escalar. Meu acordo a desarmou. Tô mesmo. Sim. Você tá completamente certa. Desculpa por te interrogar. Não vou perguntar de novo. Ela estudou meu rosto, tentando ver se era sarcasmo. Não era. Era estratégia. Tá bom, então, disse, pegando o celular de novo. Ótimo. Terminei de carregar a máquina em silêncio. Subi pro quarto, peguei meu celular e fiz algo que nunca tinha feito. Entrei nas configurações e desativei o compartilhamento de localização. Tudo. Find My Friends, Google Maps, tudo. Depois abri uma aba nova e pesquisei voos para Miami. Se ela queria privacidade, eu daria de sobra. E pegaria um pouco para mim também. Na manhã seguinte, ela estava de melhor humor. Aliviada, provavelmente, por eu ter cedido tão fácil. Até me deu um beijo de despedida antes do trabalho, coisa que não fazia há semanas. Tenha um bom dia, disse. Você também. Curta seus planos hoje. Ela sorriu, achando que tinha vencido. Pensando que eu era só mais um marido que aprendeu seu lugar. Mal sabia o que vinha por aí. Passei a sexta no trabalho lidando com o básico, mas minha cabeça estava em outro lugar. Já tinha reservado o voo. Partida quinta à noite. Volta segunda à tarde. Um hotel bem em South Beach. 3 dias inteiros sem dar explicação para ninguém. Quando cheguei em casa sexta noite, ela estava se arrumando. Cabelo feito. Maquiagem perfeita. Vestindo um vestido que eu nunca tinha visto. Vai sair logo, perguntei da porta. É encontro com as amigas às 7. Divirta-se. Ela parou, varinha de rímel no ar, só isso? Sem perguntas? Você pediu para parar de interrogar. Parei. Ela pareceu quase desapontada. Como se quisesse a briga, afinal. Mas eu não ia dar essa. Tá bom. Provavelmente volto tarde. Não me espera. Sem problema. Vi ela sair. Ouvi o carro deixando a garagem. Subi, peguei a bolsa que embalei de manhã e chamei um Uber pro aeroporto. Meu voo saiu às 22h15. Quando ela estivesse onde quer que realmente estava, eu já estaria a caminho da Flórida. Ela queria liberdade. Ia descobrir o que isso significava. Pousei em Miami pouco depois da meia-noite. O ar quente me acertou ao sair do aeroporto, e senti algo que não sentia há meses. Alívio. Sem explicações. Sem justificativas. Sem pisar em ovos esperando a próxima acusação. Fiz check-in no hotel por volta da 1h. O quarto tinha uma varanda com vista para o mar. Fiquei lá um tempo, ouvindo as ondas, e percebi que estava carregando uma tensão nos ombros há semanas. Sábado de manhã, acordei com 17 chamadas perdidas e 32 mensagens. Tudo dela. As primeiras eram casuais. Ei, cadê você? Foi para algum lugar? Depois ficaram mais urgentes. Por que não responde? Tô preocupada. Na mensagem 20, o pânico era óbvio. Por favor, só diz que tá bem. Isso não é engraçado. Tô quase chamando a polícia. Pedi serviço de quarto, tomei café na varanda e deixei tudo no lido. Por volta do meio-dia, mandei uma mensagem. Tô de boa.
Curtindo meu fim de semana. 3 pontinhos apareceram na hora, sumiram, voltaram. Isso durou 2 minutos antes da resposta dela. Cadê você? Larguei o celular e fui pra praia. O resto do sábado foi perfeito. Almocei num lugar cubano em Little Havana. Passei por Vinwood vendo os grafites. Jantei numa churrascaria onde o garçom não me fez uma pergunta pessoal. Só trouxe comida boa e me deixou em paz. Meu celular não parava de vibrar. Chequei uma vez às 20 horas. Mais 43 mensagens. Agora ela alternava emoções. Raiva, medo, culpa, barganha. Como você simplesmente some assim? Sabe o quanto tô preocupada? Pensei que tinha acontecido algo. Isso é cruel. A gente precisa conversar. Volta pra casa. Desliguei as notificações e fui dormir. Domingo de manhã, ela tentou outra tática. As mensagens ficaram mais suaves, manipuladoras. Desculpa se te fiz sentir mal. Não quis te magoar. Podemos conversar? Tô com saudade. Tava num café tomando um expresso quando decidi responder. Volto segunda à noite. Aí conversamos. A resposta dela foi imediata. Segunda? Só volta na segunda. Exato. Onde você tá? Miami. Os 3 pontinhos apareceram e sumiram umas 20 vezes. Depois, nada. Silêncio pelas próximas 6 horas. Passei o domingo fazendo exatamente o que queria. Aluguei um jet ski. Comi muita torta de limão. Vi o pôr do sol num bar na cobertura. Não postei nada nas redes. Não contei pra ninguém onde estava. Exatamente como ela queria. Privacidade. Segunda tarde, peguei meu voo de volta. Pousei por volta das 18 horas. O Uber me deixou em casa às 19h30. O carro dela estava na garagem. Todas as luzes da casa acesas. Peguei minha bolsa, fui até a porta e usei minha chave como se fosse qualquer dia. Ela estava na sala, esperando. O rosto uma bagunça. Olhos vermelhos. Sem maquiagem. Cabelo preso. Parecia que não dormia desde sexta. Ótimo. Onde diabos você estava? Disse antes de eu fechar a porta. Pousei a bolsa. Miami. Te falei. Você falou domingo. Depois de eu tentar te ligar por 2 dias. Você quis que eu parasse de interrogar seus planos. Achei que ia gostar da mesma cortesia. A boca dela abriu. Fechou. Tava procurando um jeito de me culpar. Não é a mesma coisa. Não é? Você sai sexta à noite. Não diz onde realmente vai. Volta tarde. Eu saio quinta à noite. Faço uma viagem. Volto segunda. Qual a diferença? A diferença é que eu não sumo sem te contar. Você disse para não perguntar seus planos. Parei de contar os meus também. Parece justo. Ela me olhou como se eu tivesse outra cabeça. Não era o marido que ela conhecia. Aquele que pedia desculpas. Que recuava. Que deixava ela reescrever as regras quando quisesse. Tentei ver sua localização, disse. Você desativou. Valorizo minha privacidade. Vi o rosto dela mudar ao ouvir as palavras dela voltando. A ficha caiu que ela criou essa situação. Isso é ridículo. Você não pode simplesmente sumir um fim de semana sem me contar. Por que não? Você deixou claro que perguntar sobre planos é interrogatório. Então parei de perguntar. E parei de responder. Não foi isso que quis dizer. Então o que quis dizer? Ela não tinha resposta. A gente sabia o que ela queria. Liberdade para fazer o que estava fazendo sem perguntas. Só não esperava que eu pegasse a mesma liberdade. Peguei minha bolsa. Tô cansado. Voo longo. A gente fala mais amanhã, se quiser. Vamos falar agora. Não, não vamos. Vou pra cama. Passei por ela rumo à escada. Ela agarrou meu braço. Você não pode simplesmente fugir dessa conversa. Olhei para a mão dela no meu braço. Depois pro rosto dela. Solta. Algo na minha voz a fez soltar na hora. Subi, desempacotei e tomei banho. Quando saí, ela estava sentada na cama, chorando. Tava preocupada com você, disse baixo. Tava mesmo? Ou tava preocupada por não saber onde eu tava? Ela não respondeu. Deitei e apaguei a luminária do meu lado. Boa noite. Ela ficou lá no escuro por um tempo antes de deitar do lado dela, o mais longe possível de mim. Dormi fácil. Melhor sono em semanas. Terça de manhã, acordei às 6 como sempre. Ela estava dormindo, ou fingindo.
Me arrumei pro trabalho em silêncio, fiz café e saí sem me despedir. No escritório, meu celular começou a vibrar às 9 horas. Mensagem atrás de mensagem. Precisamos falar do que aconteceu. Você não pode me ignorar para sempre. Eu mereço uma explicação. Respondi na hora do almoço. Eu mereço uma explicação? Interessante. 3 pontinhos. Nada. Depois, o que isso quer dizer? Exatamente o que parece. Guardei o celular e voltei pro trabalho. Tinha um prazo de projeto chegando e, honestamente, lidar com o drama dela era a última coisa na minha cabeça. Quando cheguei em casa à noite, ela estava na cozinha, esperando. Tinha se arrumado para isso. Cabelo feito. Maquiagem no ponto. Vestindo uma roupa que eu adorava. Toda uma performance. Oi, disse, forçando um sorriso. Fiz jantar. Olhei para a mesa. Ela realmente cozinhou. Algo que não fazia há meses. Valeu. Já comi. O sorriso vacilou. Ah, pensei que a gente podia conversar durante o jantar. Não tô com fome, mas vai em frente. Passei por ela para a sala e liguei a TV. Ela me seguiu, parando na porta. Pode desligar isso? Precisamos discutir. Discutir o quê? Tudo. A viagem para Miami. Você me ignorando. Essa atitude toda que você tá tendo desde semana passada. Desliguei o som da TV e olhei para ela. Que atitude? Essa coisa fria, distante, que você tá fazendo. Não é você. Talvez você não me conheça tão bem quanto pensa. Ela sentou no outro canto do sofá. Olha, sei que disse umas coisas na quinta. Talvez exagerei com as perguntas. Mas isso não te dá o direito de sumir um fim de semana. Não sume. Fui para Miami. Te contei onde estava. 2 dias depois. Melhor tarde do que nunca. Ela estava ficando frustrada. A abordagem doce não estava funcionando, então vi ela mudar de estratégia. Isso não é saudável. É passivo-agressivo. É? Pensei que estava só respeitando seus limites. Você queria privacidade. Você conseguiu. Eu queria privacidade. Peguei. Parece bem direto para mim. Não foi isso que quis dizer com privacidade. Então me explica. O que quis dizer? Ela abriu a boca, fechou. A gente sabia que ela não podia explicar sem admitir o que estava fazendo. Quero dizer que eu deveria poder sair com minhas amigas sem você me interrogando sobre cada detalhe. Nunca te interroguei. Fiz perguntas normais que casais fazem um pro outro. Parecia interrogatório. E eu ir para Miami pareceu abandono para você. Acho que os dois aprendemos algo sobre sentimentos versus intenções. Ela se levantou de repente. Por que você tá sendo assim? Assim como? Como se não ligasse mais. Liguei a TV de novo. Ligo para as mesmas coisas que sempre liguei. Honestidade. Respeito. Confiança. As coisas básicas. E você acha que não fui honesta? Foi. A pergunta ficou no ar. Ela podia ter respondido. Podia ter aberto o jogo sobre o que fazia nas sextas à noite. Podia ter sido a pessoa que valoriza a honestidade. Em vez disso, escolheu raiva. Não acredito que tá me acusando de algo quando você é quem sumiu sem dizer nada. Te contei exatamente onde estava. É mais do que você me contou sobre suas cestas. Eu disse. Tava com amigas. Quais amigas? Por que isso importa? Não importa. Você tá certa. Não importa mesmo. Essa resposta a assustou mais do que se eu tivesse insistido. Ela queria que eu brigasse. Interrogasse. Desse algo para usar contra mim. Minha indiferença estava quebrando o roteiro dela. Vou pra cama, disse, por fim. Quando quiser ter uma conversa de verdade em vez de jogar, me avisa. Boa noite. Subiu pisando duro. Ouvi a porta do quarto bater mais forte que o necessário. Fiquei no sofá mais 1 hora. Não vendo TV de verdade. Só pensando. A mulher com quem casei não teria explodido por uma pergunta simples sobre planos. Não teria me acusado de interrogatório por perguntas normais de marido. Não teria feito minhas preocupações parecerem comportamento controlador. Algo mudou. Ou talvez sempre esteve lá, e eu fui confiante demais para ver. Quarta, saí pro trabalho antes dela acordar. Voltei tarde. Quinta, mesma coisa. Ela tentou puxar conversa, mas mantive no superficial. Clima. Contas. Se precisava de compras. Na sexta, ela estava desmoronando. Você tá tendo um caso? Perguntou do nada, à noite. Levantei os olhos do laptop. Que?
Você ouviu. Tem outra pessoa? Você tá me perguntando se tô tendo um caso. Sim. É isso que você acha que tá acontecendo. O que mais vou pensar? Você tá distante. Frio. Fez uma viagem secreta para Miami. Não foi secreta. Te contei onde tava. Depois que já tava lá. Fechei o laptop. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você achava que eu tava tendo um caso, por que sua primeira preocupação seria que fui para Miami? Não ficaria mais preocupada com quem eu tava? Ela piscou. Caiu na armadilha lógica. Eu só não entendo o que tá acontecendo. O que tá acontecendo é que tô te dando exatamente o que você pediu. Espaço. Privacidade. Sem perguntas. Mas eu não pedi isso. Pediu, sim. Só não pensou como seria do outro lado. Meu celular vibrou. Mensagem do Ethan, meu colega de trabalho, um dos meus poucos amigos próximos. Bebidas amanhã? Você parece estressado ultimamente. Respondi, beleza, parece ótimo. Ela tava me olhando. Quem é? Ethan. Vamos tomar umas amanhã. Ah, tá bom. Ela esperava que eu desse mais detalhes. Onde? Que horas? Quando volto? A mesma coisa que ela me acusou de interrogar. Não ofereci nada. O rosto dela passou por várias emoções antes de se conformar. Divirta-se. Valeu. Sábado à noite, encontrei o Ethan num bar no centro. Trabalhamos juntos há 5 anos, e ele conheceu a Emma várias vezes em eventos da empresa. E aí, o que tá rolando? Perguntou depois que pedimos. Você tá estranho a semana toda. Contei tudo. A briga sobre perguntas. Miami. A Guerra Fria em casa. Ele assobiou baixo. Nossa, cara. O estranho é que nem tô mais tão chateado. Só cansado. Cansado é pior que raiva. Raiva significa que você ainda liga o suficiente pra brigar. Ele tomou um gole. Posso ser honesto? Sempre. Vi ela há umas semanas. Sexta à noite. No italiano perto da rodovia. Carusos. Pousei minha cerveja. Tá. Ela não tava com amigas. Tava com um cara. Numa mesa de canto. Bem íntimo. Lá estava. Confirmação do que eu já suspeitava, mas não queria acreditar. Ela te viu. Não. Tava pegando comida pra viagem. Saí antes de me notarem. Quase te mandei mensagem naquela noite. Mas não sabia se devia. Tá de boa. Agradeço por me contar agora. O que vai fazer? Fiquei olhando meu copo por um tempo. Vou falar com alguém. Um advogado, digo. Só para entender minhas opções. Justo. Se precisar de algo, é só falar. Terminamos as bebidas. Falamos de trabalho. Coisas normais de amigos. Quando cheguei em casa, por volta das 23 horas, ela estava acordada. Vendo TV, como foi? Perguntou. Tentando soar casual. Bom. Ethan manda um oi. Que legal. Subi sem outra palavra. Deitei olhando pro teto. Pensando no Carusos. Em mesas de canto. Em sextas à noite reações defensivas e tudo que agora fazia sentido. Não tava com raiva. O Ethan tava certo. Tava só acabado. Domingo de manhã, pesquisei advogados de divórcio na região. Comecei uma lista de quem ligar na segunda. O casamento acabou. Só precisava oficializar. Segunda de manhã, faltei no trabalho. Primeira vez em 3 anos. Tinha compromissos a cumprir, nenhum no escritório. Encontrei 3 advogados. O primeiro era caro demais. O segundo parecia querer enrolar para faturar horas. O terceiro, um cara chamado Sr. Carter, foi direto e honesto. Há quanto tempo tão casados? Perguntou. 8 anos. Filhos? Não. Propriedades? Alugamos. O contrato tá no nome dela. Me mudei depois do casamento. Ele anotou, assentindo. Isso simplifica. Contas conjuntas. Uma conta corrente. Abri uma separada semana passada e transferi metade do dinheiro. Bom. Justo. Outros bens. 2 carros. Ambos quitados. O meu tá no meu nome. O dela no dela. Uns móveis. Coisas normais de casa. Nada grande. Deve ser bem direto, então. Divórcio sem culpa. A gente entra com o pedido. Ela recebe. Tem um período de espera. E tá feito. Quanto tempo? Neste estado, mínimo de 60 dias após o pedido.
Pode demorar mais se ela contestar. Ela vai. Ele se recostou na cadeira. Geralmente contestam. Mas pelo que me contou, ela não tem base para impedir. Você quer sair. Isso basta. Contratei na hora. Passamos a próxima hora revisando detalhes, preenchendo papéis, discutindo estratégia. Quando saí do escritório, me senti mais leve que em semanas. Passei o resto da segunda organizando as coisas. Liguei para a seguradora para separar nossas apólices. Atualizei meu depósito direto para a nova conta bancária. Troquei meu contato de emergência no trabalho dela pro Ethan. Coisas pequenas. Coisas importantes. Quando cheguei em casa à noite, ela estava na cozinha fazendo jantar de novo. Outra performance. Oi, tá atrasado. Tudo bem? Tá. Tive uns compromissos. Ah, o jantar tá quase pronto. Não tô com fome. O rosto dela desmoronou. Você não come comigo há quase uma semana. Tô ocupado. Ocupado me evitando, quer dizer. Não respondi. Fui pras escadas. Sei que você viu alguém, disse pras minhas costas. Parei. Como é? Sábado à noite. O Ethan te contou algo. Dá pra perceber. Virei devagar. O que acha que ele me contou? Ela estava agarrando o balcão da cozinha. Não sei, mas você tá diferente desde então. Diferente como? Mais frio. Mais distante. Como se já tivesse desistido. Talvez tenha. As palavras saíram. Honestas. Diretas. Sem jogos. Os olhos dela se arregalaram. O que isso quer dizer? Quer dizer exatamente o que parece. Você tá dizendo que quer ir embora. Tô dizendo que já fui. Mentalmente, pelo menos. O resto é só papelada. Ela veio na minha direção. Não. Não. A gente pode consertar isso. Seja o que o Ethan disse. Seja o que você acha que aconteceu. Carusos. Há 2 semanas. Sexta à noite. Mesa de canto. Todo o sangue sumiu do rosto dela. Era só um amigo. Não. É verdade. Só conversamos. Numa mesa de canto. Num restaurante italiano romântico. Numa sexta à noite. Depois de me acusar de interrogatório por perguntar sobre seus planos. Não foi assim. Então como foi? Me explica. Ela estava chorando agora. Lágrimas de verdade. Não as manipuladoras. É um cara com quem trabalhei. Nos encontramos por acaso no Target há umas semanas. Tomamos um café para botar o papo em dia. Só isso. E o jantar? Ele estava passando por um momento difícil. O divórcio dele acabou de sair. Precisava de alguém para conversar. Então você levou ele para um restaurante romântico. E sentou numa mesa de canto. E não contou nada pro seu marido. Sabia que você ia exagerar. Exagerar? Quer dizer reagir. Ponto final. Porque o que você fez passou do limite. E você sabia. Por isso escondeu. Não aconteceu nada. Só conversamos. Sobre o quê? O casamento falido dele? Como o divórcio é difícil. Como é bom ter alguém que entende. O silêncio dela foi a resposta. Deixa eu adivinhar. Continuei. Ele reclamou da ex-mulher. Você concordou. Talvez reclamou um pouco de mim. Sobre como faço perguntas demais. Como não te dou espaço. E ele concordou com tudo. Porque é isso que pessoas que querem algo fazem. Validam tudo o que você diz. Você tá distorcendo isso. Tô? Porque do meu ângulo, parece bem simples. Você quis passar tempo com outro cara. Sem eu saber. Então arrumou uma briga sobre perguntas. Me acusou de comportamento controlador. Me fez o vilão. Para justificar o que quer que seja isso. Não é um caso. Ainda não. Mas era pra lá que tava indo. E a gente sabe disso. Ela desabou numa cadeira. Soluçando. Me desculpa tanto. Me desculpa tanto. Foi estúpido. Não tava pensando direito. Você tava pensando muito direito. Direito o suficiente para escolher um restaurante do outro lado da cidade. Direito o suficiente para esconder de mim. Direito o suficiente para explodir comigo por uma pergunta simples. Por favor. A gente pode consertar. Podemos fazer terapia. Corto todo o contato com ele. Faço o que você quiser. Sentei na frente dela. Não porque estava considerando. Mas porque precisava que ela visse meu rosto quando dissesse o que vinha. Não quero consertar isso.
Que? Acabei. Não por causa dele, especificamente. Por causa do que você virou. A mulher com quem casei não teria agido nas escondidas. Não teria me acusado de interrogatório por perguntas normais. Não teria me feito sentir louco por me importar com a vida dela. Eu posso mudar. Provavelmente pode. Mas não quero esperar para ver se vai. Você nem vai tentar. Tentar o quê? Tentar confiar em você de novo depois que mentiu? Tentar me sentir seguro depois que me acusou de interrogatório por comunicação básica? Tentar ser feliz com alguém que precisava da atenção de outro cara para se sentir valorizada? Ela não tinha resposta para nada disso. Fui num advogado hoje, disse baixo. Os papéis vão ser protocolados até o fim da semana. Não. Por favor, não. Eu te amo. Você ama a ideia de mim. A estabilidade. A segurança. Mas não me amo o suficiente para ser honesta. E não posso construir uma vida nisso. Levantei. Vou dormir no quarto de hóspedes até encontrar um lugar. A casa tá no seu nome. Pode ficar. Saio em um mês. Isso é por causa de Miami, né? Tá me punindo. Miami foi eu respirar. Isso é eu tomar uma decisão. Tem diferença. Subi, peguei meu travesseiro e umas roupas, e me mudei pro quarto de hóspedes. Ela não me seguiu. Não bateu na porta. Só chorou na cozinha enquanto eu arrumava meu espaço temporário. Por volta da meia-noite, ela passou uma nota por baixo da porta. Encontrei de manhã. Sei que estraguei tudo. Mas jogar fora 8 anos por um jantar com um amigo parece extremo. Por favor, reconsidera. Faço qualquer coisa. Dobrei a nota e guardei no bolso. Não porque queria ficar com ela, mas porque meu advogado poderia precisar como prova que avisei minhas intenções. Terça de manhã, fui pro trabalho como sempre. Focado nos projetos. Almocei com o Ethan e contei tudo. Como tá se sentindo? Perguntou. Aliviado, para ser honesto. Como se finalmente pudesse respirar. Bom. Você merece coisa melhor que isso. Valeu por me contar do Carusos. Precisava saber. É para isso que servem os amigos. Quando cheguei em casa à noite, ela tentou mais uma vez. Acabei com isso. Bloqueei o número dele. Apaguei de tudo. Olha. Mostrou o celular. Tá bom. Tá bom? Só isso. O que quer que eu diga? Parabéns por fazer o que devia há semanas. Quero que diga que a gente pode superar isso. Não pode. Já te disse isso. Por que não? Porque confiança não é algo que se reconstrói num dia. Ou numa semana. Nem num mês. E não tenho energia para tentar. Ela me olhou com olhos desesperados. Então é isso. Um erro e você some. Não foi um erro. Foi uma série de escolhas. E a última que escolho fazer é ir embora. Passei por ela pro quarto de hóspedes e fechei a porta. Os papéis estariam prontos na sexta. E esse capítulo da minha vida finalmente acabaria. A sexta chegou mais rápido que o esperado. O Sr. Carter ligou ao meio-dia. Os papéis estão prontos. Pode pegar hoje à tarde. Ou posso mandar entregar direto. Vou pegar. Quero entregar para ela eu mesmo. Tá certo. Certeza. Saí do trabalho cedo e fui pro escritório dele. O envelope parecia mais pesado que deveria. Quando cheguei em casa, ela estava no sofá, como se tivesse esperado o dia todo. Precisamos conversar, disse assim que entrei. Precisamos. Coloquei o envelope na mesa de centro entre a gente. Ela olhou para ele. Que isso? Papéis de divórcio. Preciso que assine. O rosto dela desmoronou. Você realmente fez isso? Falei que faria. Pensei. Pensei que se te desse espaço, se mostrasse que estava falando sério sobre mudar. Não é sobre espaço. É sobre respeito. E você parou de me respeitar no momento que escolheu esconder coisas em vez de falar comigo. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas, depois colocou de volta sem abrir. Não posso assinar isso. Vai acabar assinando. Isso só começa o processo. E se eu recusar? Demora mais. Mas o resultado é o mesmo. Ela me olhou com algo próximo de ódio. Você foi para Miami para me punir. Fui para Miami porque precisava pensar. E lá, percebi uma coisa. Fui mais feliz em 3 dias sozinho do que em 3 meses com você. Isso a atingiu forte. Verdade sempre atinge. Te dei 8 anos da minha vida. E eu te dei 8 anos da minha. Tamo quites. Isso é tão frio. Tão calculado. Não é você. Não, esse sou exatamente eu.
Você só nunca se deu ao trabalho de saber quem era. Levantei. Achei um lugar. Aluguel mês a mês. Mudo minhas coisas esse fim de semana. Pode ficar com os móveis que quiser. Não preciso de muito. Onde? Importa. Ela não respondeu. Fui pro quarto de hóspedes e comecei a embalar. Roupas, laptop, documentos importantes. O resto podia esperar. Ela apareceu na porta. Meus pais vão fazer perguntas. Diz a verdade. Ou não. Não ligo mais. Vão me culpar. Provavelmente. Mas isso é entre você e eles. Ela me olhou embalar em silêncio por uns minutos. Depois, baixo, eu realmente te amei. Pretérito. Escolha interessante. Não quis dizer isso. Foi o que disse. Fechei a bolsa. Volto amanhã pro resto. Por favor, não esteja aqui quando chegar. Vai ser mais fácil para nós dois. Isso tá mesmo acontecendo. Sim. Nunca pensei que você realmente iria. Eu sei. Esse era o problema. Carreguei a bolsa para as escadas e pro carro. Não olhei para trás. Não precisava. O apartamento que achei não era grande coisa. Um quarto pequeno no segundo andar. Mas era meu. Sem história compartilhada. Sem lembretes. Passei a sexta-noite arrumando. Cama, TV, básico. Pedi pizza. Sentei no sofá novo e senti algo que não sentia há meses. Paz. Sábado, voltei para casa. Ela saiu, como pedi. Embalei o resto das minhas coisas. Carreguei num caminhão emprestado do Ita. No balcão da cozinha, ela deixou os papéis de divórcio. Assinados. Não fiquei surpreso. O Sr. Carter avisou que ela resistiria. Mas não importava. O processo começou. Domingo, dormi até às 10 horas. Fiz café da manhã na minha cozinha. Corri. Não fiz nada produtivo. Foi perfeito. Segunda de manhã, voltei pro trabalho. Vida normal. Sem drama. Sem me perguntar onde ela estava ou o que fazia. O Ita me encontrou para um café. E o apartamento novo? Silencioso. Silêncio bom ou solitário? Silêncio bom. Esqueci como era isso. 3 semanas depois, ela assinou os papéis de vez. O Sr. Carter ligou com a notícia. Ela tá pedindo metade do valor do seu carro. Não. Imaginei. Eu resolvo. Ela não pegou o carro. Não pegou nada além do que já era dela. O acordo foi limpo, justo e rápido. 67 dias após o pedido, tava oficial. Eu tava livre. 6 meses depois, cruzei com ela no Target. Tava diferente. Cansada. Começou a dizer algo, mas só acenei e continuei andando. Não tinha mais nada para dizer. Naquele fim de semana, voltei para Miami. Mesmo hotel. Mesma praia. Mas dessa vez, não tava fugindo de nada. Tava só vivendo minha vida. E parecia incrível. 1 ano depois, mal reconhecia minha vida antiga. O apartamento virou uma casa. Aluguel pequeno, 2 quartos, num bairro melhor. Consegui uma promoção no trabalho. Voltei a levantar peso. Reconectei com amigos que perdi contato durante o casamento. O Ita e eu almoçamos num dia. Você tá bem, cara? Sério. Noite e dia comparado ao ano passado. Tô me sentindo bem. Melhor que em muito tempo. Algum arrependimento? De sair. Nenhum. Ouvi dizer que ela tá noiva de novo. Mordi meu sanduíche. Bom pra ela. Só isso? Sem reação. O que quer que eu diga? Espero que ela tá feliz. Espero que aprendeu algo. Mas, para ser honesto, não penso muito nela. E era verdade. Ela virou um capítulo do passado. Não uma presença constante no presente. Tá saindo com alguém? Perguntou o Ita. Casual. Nada sério. Não tô com pressa. Esperto. Naquele fim de semana, voei para Miami de novo. 3ª vez desde o divórcio. Virou o meu botão de reset. O lugar onde primeiro lembrei quem era fora daquele casamento. Sentei na mesma praia. Vendo o pôr do sol. Pensei em tudo que me levou até ali. A briga sobre perguntas. A viagem que fiz por despeito. Que virou algo mais. A Guerra Fria. A descoberta. O divórcio. Tudo parecia mortal.